Boa noite. Quero compartilhar uma experiência bizarra que até hoje não consigo encontrar palavras certas para definir o que eu vi no ano de 2006, quando eu ainda estava no ensino médio. Moro no interior do Maranhão, em uma cidade chamada Codó. A nossa cidade tem uma fama de ser um lugar sinistro. Muitas pessoas falam que na cidade de Codó se pratica muita feitiçaria. Bem, as opiniões são diversas. Eu sempre que possível me reunia com uns amigos para jogar videogame, ver filmes ou fazer alguma outra atividade de lazer. Raimundo e Gessé eram amigos de infância e ainda são. Mas naquele ano, havia se mudado um rapaz que tinha praticamente a mesma idade que a nossa, que se chamava Marcílio, que com o passar dos meses que estava vivendo em nossa cidade, ganhou o apelido de Bico de Pato. Enfim, o Bico de Pato acabou se tornando um grande amigo da gente também. Naquela época, eu tinha os meus 16 anos. Meu pai trabalhava e ainda trabalha na prefeitura como motorista, e minha mãe é dona de casa. Meus pais não gostavam que eu ficasse até tarde na rua, e às vezes, quando eles permitiam que eu saísse à noite, a regra é que eu deveria estar em casa antes das 10 horas da noite. Apesar de toda a fama que tem a minha cidade, eu nunca dei atenção para o sobrenatural. Até que, em um determinado dia, eu me deparei com algo que parece ter saído de um filme de terror. Teve um dia que o Marcílio, ou o famoso Bico de Pato, convidou a mim, o Raimundo e o Gessé para ver um filme na casa dele, pois ele disse que a sua avó havia viajado para uma outra cidade, então ele iria passar uns 5 dias sozinho em casa. O problema é que os meus pais não gostavam muito do Marcílio, pois ele falava muito palavrão na casa de outras pessoas e de vez em quando ele se envolvia em brigas na escola. Enfim, meus pais não queriam que eu frequentasse a casa do Bico de Pato. Era uma quinta-feira e eu queria muito ir na casa do Marcílio, ainda mais que o Gessé e o Raimundo estariam lá. Eu tive uma ideia que me arrependo até hoje. Eu inventei uma desculpa para os meus pais para que eu fosse à casa do Gessé. Eu disse que havia esquecido um boné na última vez em que eu fui à sua casa, e de fato não era verdade. Quando deu umas 7:30 da noite, eu fui para a casa do Gessé, mas de lá fomos para a casa do Marcílio, e provavelmente o Raimundo já estaria por lá. Quando chegamos na casa do Bico de Pato, o Raimundo já estava com ele, os dois estavam jogando videogame. Então nos juntamos naquela diversão. Depois de um certo tempo, o Marcílio disse que tinha algo para nos mostrar. Ele ligou o aparelho de DVD e colocou um filme, só que era um filme adulto. Nós, com curiosidade, acabamos vendo aquele filme. O problema foi que eu não vi a hora passar, e quando me dei conta já era 11 horas da noite. Me levantei do sofá em um pulo e disse que precisava voltar para casa. O Gessé disse que também precisava voltar para sua casa e me acompanharia até uma certa parte do caminho. Quando saímos, o Raimundo e o Bico de Pato ficaram lá vendo aqueles filmes adultos. Já não havia mais ninguém na rua. Algo que eu esqueci de mencionar é que estávamos na época de Quaresma. Eu fui caminhando com o Gessé até ele chegar em sua casa. Depois disso, eu estava sozinho, voltando para a minha residência, que ficava a 1,5 km de distância da casa dele. Houve um trecho em que eu tive que fazer um desvio, pois havia uma rua que estava em obras e estava isolada praticamente, impossibilitando de qualquer pessoa passar por aquele trecho, mesmo que fosse a pé. Tive que entrar em uma rua que não era bem iluminada, e eu estava muito preocupado porque já estava muito tarde, e os meus pais deveriam estar muito bravos comigo. Quando eu entrei nessa rua,
bem ao longe eu avistei uma pessoa que estava vindo na direção oposta à minha. Como a rua não era bem iluminada, eu apenas via as suas pernas. Mas mesmo assim eu pude reparar que essa pessoa andava meio cambaleando e, de início, eu pensei que deveria ser algum bêbado andando por ali. Fui caminhando e cada vez mais que eu me aproximava daquela pessoa, eu só conseguia ver ainda as suas pernas. Até que em um certo momento eu comecei a olhar atentamente para aquela pessoa, pois talvez a roupa que ela estava vestindo não permitia ver bem o seu corpo. Ainda mais que a rua era mal iluminada, eu não conseguia ver bem o que estava à minha frente. Então, em um certo momento, nos aproximamos de um poste, que deveria ser o único que funcionava e tinha luz naquela rua, e aquela pessoa se aproximou. Eu pude ver claramente que aquela pessoa não tinha corpo. Era apenas um par de pernas meio acinzentado e andava parecendo um zumbi. Aquele ser passou por mim, mas pareceu não se incomodar com a minha presença. Eu, vendo aquilo assustado, comecei a andar mais rápido, ainda sem entender a situação ou o que era aquilo. Parecia que eu estava em um pesadelo. Eu torcia para estar em um pesadelo e acordar logo. Eu respirava rápido. Meu coração parecia que iria sair pela boca e eu estava trêmulo. Eu olhei para trás e ainda pude ver aquele par de pernas bizarro caminhando para outra direção. Quando eu cheguei na esquina, comecei a correr e só fui parar quando eu cheguei em casa. Obviamente, meu pai estava bravo me esperando na sala e perguntou onde eu estava e por que eu cheguei tão tarde. Eu disse que estava na casa do Jessé, mas meu pai me pegou na mentira. Meu pai disse que a mãe do Jessé ligou para minha mãe, perguntando se ela poderia emprestar o nosso aparelho de DVD. E nisso, a minha mãe descobriu que eu não estava na casa do meu amigo como eu havia dito. Não teve outra. Meu pai, já com um galho de goiabeira em suas mãos, me deu uma bela surra. Aquela com certeza foi uma das noites mais horripilantes e amargas da minha vida. Eu vi aquela coisa de outro mundo na rua e, de quebra, levei uma surra por ter mentido para os meus pais. Eu me arrependo muito de ter feito isso. Hoje eu penso que eu não tinha necessidade de ter mentido para eles para ver um filme adulto e, como consequência, ainda ter visto aquela coisa bizarra andando na rua. Eu não contei para os meus pais o que eu tinha visto e nem mesmo para os meus amigos por medo de ser alvo de chacota. Meus pais nunca mais deixaram eu sair de casa à noite. Somente depois que eu concluí o ensino médio é que eu voltei a sair à noite. Naquela rua em que eu me deparei com aquele ser estranho, há alguns anos atrás um motoqueiro perdeu a sua vida de uma forma trágica, após chocar-se violentamente com um caminhão, e o impacto fez com que o seu corpo se dividisse em algumas partes. Eu não sei se aquele acidente tem algo a ver com o que eu vi. Tenho aquela imagem nítida em minha mente e vou levá-la comigo até o último dia da minha vida. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.